Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. Mais um domingo juntinho de vocês. Gente, vocês são a nossa alegria, a nossa razão de existir. Afinal, o programa Viver Bem, ele existe por conta dos nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui servindo. É mais do que um ato, entendemos como uma missão, servir ao outro, a demanda do outro, através do nosso conhecimento da ciência psicologia. E falo nosso porque em todos os domingos estamos em pares aqui. Às vezes também vem três, né? Mas é raro. Normalmente eu, né, e a convite da rádio, um outro profissional da psicologia, um outro psicólogo. Hoje vocês pediram e ela voltou. Eu estou com a doutora Marisa Barbosa, ela já vai se apresentar. E o tema, gente, muito interessante. Para alguns até disseram, gente, um tema difícil, um tema complexo, mas vocês vão ver que não. O tema é agorafobia. A frase completa é: agorafobia existe? O que é a agorafobia? Para falar sobre esse tema, eu quero dar a boa tarde para a doutora Marisa Barbosa. Boa tarde, queridos ouvintes. Vamos aqui nessa tarde de domingo. Eu me chamo Marisa Barbosa, meu CRP é 33189. Eu atendo atualmente online e presencialmente na Clínica Vitor Frank, no Largo do Machado. E sou da paróquia São José da Lagoa. Isso, ótimo. E ela esqueceu de falar, e eu esqueci também, mas vamos complementar. Ela faz parte do time, do grupo dos psicólogos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Marisa já está aqui com a gente, né? Estamos juntas há longos anos, né, Marisa? Muitos anos. Eu estou desde 2008. Fui convidada para o grupo, né? E você aí esbarrando, né? Isso, 2010, 2015, não me recordo. Mais ou menos isso, uns 4 anos. Sim, então. O que falamos desse grupo de psicólogos católicos, psicólogos que são católicos, gente, quem nos ouve agora, se vocês conhecem estudante de psicologia ou profissional que sejam católicos, profissional da psicologia, ou até que não sejam, mas que se interessam pela psicologia e pela espiritualidade católica, né? Pode divulgar o nosso programa, pode divulgar o nosso grupo. A Arquidiocese tem diversos serviços, diversos grupos, né, que se reúnem para falar, para estudar, para formar uns profissionais, eu diria, melhores capacitados, principalmente no amor de Deus, para cuidar do outro. Então, é sobre essa orientação que somos formados, acompanhados pelo bispo, que é o responsável pelo grupo, o bispo Dom Antônio Augusto, que também é médico, é bispo auxiliar aqui da nossa arquidiocese. Mas vamos voltar ao programa Viver Bem. Eu peço que vocês anotem os nossos contatos. 3231-3560, 3231-3560. E temos também o nosso e-mail, que é o viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, não posso deixar de lembrar que temos um Instagram, PGM Viver Bem. E se por um momento ou por um fato perdeu o programa, corre lá na internet, no YouTube, canal da Rádio Catedral. Digita lá Viver Bem e teremos um leque dos programas que são gravados aqui, né, que vão ao ar em todos os domingos. Já dei boa tarde
Vamos falar o que é agorafobia, Marisa? Poderia contextualizar? Agorafobia, ele é um transtorno, né, que vem a partir da ansiedade. Você, você pode ter uma situação de medo. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade, chega a ser, podendo ser um transtorno de ansiedade, ela pode chegar a ter uma agorafobia. O que seria agorafobia? Agorafobia é um medo movido pela ansiedade em ambientes que lhe traga desconforto. Por exemplo, as pessoas podem estar num cinema e do nada ela sofrer uma angústia que ela não consegue sair dali, ela fica nervosa, ela está em algum ambiente que ocasiona. Isso seria agorafobia. É uma fobia relacionada ao momento agora, ao momento presente. Naquele momento, ela teve algum processo de fobia interna, algum medo, né? A fobia vai estar sempre movida pelo medo, e dá um gatilho nela, dentro dela, que ela fica angustiada e não consegue sair daquele lugar. Seria isso, assim, inicialmente, a definição de agorafobia. Sim, e assim, até complementando, né? Num programa que tivemos, falamos de ansiedade. Então, complementando ao que a doutora Marisa traz, a agorafobia é um distúrbio de ansiedade, que na maioria das vezes está até associada a crises de pânico. Né? Nós temos o nosso manual, né, de diagnóstico, o DSM, e pontua sobre isso, e ele diz que a palavra é usada para definir um comportamento, a palavra agorafobia, um comportamento de fuga, de esquiva, ou seja, a pessoa evita, por um processo ansioso, evita certas situações. Né? E essas situações vêm da ordem da ansiedade, a ansiedade patológica. Mas vamos compreendendo, né, que a ansiedade patológica ela nos traz diversos transtornos e um deles é o agorafobia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, Marisa? Estamos falando sobre um dos tipos de fobia, agorafobia. Para melhor entendimento deste tema, para os nossos ouvintes, poderia esclarecer então o que é fobia? Fobia seria um medo, né? Sim. É um medo, é um tipo de medo, um medo excessivo de algo. A gente vai internamente, a gente vai criando um medo e aquele medo vai crescendo dentro da gente. Então as fobias, elas estão sempre relacionadas com medo. Quando a gente tiver esse nome, fobia, vai ser sempre um medo de algo. O medo é um sentimento dentro do ser humano, que ele pode influenciar de uma forma muito negativa. Então, quando a gente chega a ter uma agorafobia, esse medo fica muito grande, muito grande, e isso ocasiona, ele pode ficar paralisado e não conseguir sair daquele lugar. Então, um dos mecanismos de defesa que podemos utilizar quando estamos numa situação de uma agorafobia é procurar ajuda, sair, levantar-se daquele lugar, que a gente fica meio que aprisionado. O medo traz isso, né? Deixa a gente aprisionado. Então, entendendo a fobia sempre como um medo exagerado de algo, um medo a uma situação, a um local, a uma atitude que a gente tem que tomar. E aí temos esse sentimento que nos absorve, né? Dentro da gente, a gente vai ter essa relação com algumas circunstâncias que acontecem, alguma situação no cotidiano da nossa vida. Perfeito, Marisa, muito bem colocado. Principalmente essas relações, situações cotidianas, né? A gente precisa estar sempre atento mesmo a essas situações. Chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, 3231-3560. E Marisa, a pergunta que nos chega é: existe uma maior
ou menor ocorrência de casos entre homens e mulheres? Interessante, né? Essa pergunta. Existe uma maior ou menor ocorrência de casos entre homens e mulheres? Há uma tendência? Sim, é uma tendência muito grande de mulheres. É quase que o dobro de mulheres, assim, se comparado aos homens, fazendo uma comparação de gênero, né? Sim. A gente pega, assim, tem o dobro de mulheres podem ter agorafobia. E uma curiosidade também é que na fase da infância é raro acontecer isso. Então, a agorafobia ela acontece mais na fase adulta e a relação maior seria com as mulheres do que com os homens. Interessante isso, né? A gente não para. E você acompanha isso clinicamente? Você percebe que os seus pacientes têm uma incidência maior nas mulheres, né? Agorafóbicas, né? Sim, seria assim. Eu acho que a mulher, por ser um ser humano mais complexo, né? Eu costumo falar que a mulher, não é que o homem seja simples, mas a mulher, ela é mais complexa, ela tem mais as relações... a mulher é uma multitarefa, né? Ela pensa, a gente fala que ela antevém, ela tem um pensamento mais complexo em relação ao homem. O homem ele costuma ser mais racional, mais prático. Não que não existem mulheres práticas, que eu costumo falar que cabeça de homem, é só para uma brincadeira. Mas assim, eu acho que ela tem essa tendência a deixar as coisas mais maiores, a ser mais ansiosa. Então, aí ela fica mais... acontece que pode ocorrer com mais facilidade esse fenômeno que seria o agorafobia, né? Um transtorno de ansiedade, um tipo de transtorno de ansiedade. Sim. E aí, olha que nós somos escutadas por muitas mulheres, Marisa. Então, quando a Marisa fala dessa complexidade de nós mulheres, eu amo ser mulher, né? Então essa complexidade, ainda bem que ela explicou direitinho, né? Então poderíamos até falar um pouco mais, porque já vamos fazer um minutinho de intervalo, né? Então essa complexidade não é no sentido pejorativo, mas sim nesse sentido de complexo. A mulher reúne muitas tarefas, né, Marisa? Você mesmo, dona de casa, mãe de família, psicóloga, palestrante, enfim, tá? Estudante também, porque a gente que lida com o sofrimento humano, não paramos de estudar, né? Então, há uma complexidade na nossa vida que sim, se não tomarmos a devida atenção, pode. Sim, acredito que o gênero feminino seja mais afetado. E que bom que você tem estudos sobre isso. A gente tem a questão que é muito forte na mulher, a questão hormonal, né? A gente tem os hormônios que influenciam muito no humor da mulher. Eu acho que isso é um fator, já que é uma predisposição. Nós temos o nosso ciclo, né, natural da menstruação. Então a gente vai oscilando como se fosse uma onda, né? Então a gente vai se preparando, o corpo da mulher ele é preparado para nesse ciclo natural, né, que temos o ciclo da Sim. menstruação, no processo da reprodução humana. Temos esse fator. Temos o fator das multitarefas que a mulher atual, né, a mulher do mundo contemporâneo é uma mulher diferenciada, né? Nós estamos trabalhando, nós ficamos em casa, nós somos do lar, nós temos a tarefa, às vezes, de cuidar, muitas vezes, dos filhos. E, assim, eu acho que essa complexidade toda de tarefas, de responsabilidade que a gente tem, né? A gente se responsabiliza muito, né, no mundo atual. E isso faz com que a gente tenha muitos fatores que podem influenciar na vida. Sim, perfeito. E olha, como sinalizei, precisaremos fazer um minutinho de intervalo. Gente, aguarde aí, não saia não.
O programa está maravilhoso. Agorafobia, ela existe? Voltaremos já. Boa tarde, amados ouvintes, retornando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. É um programa de psicologia, de espiritualidade, que nos ajuda a refletir sobre a vida que a gente tem. Esse milagre que é concedido por Deus como presente a cada um de nós. Que possamos despertar todos os dias sendo gratos. Devemos ter muita gratidão e olhar com amorosidade a todos, à nossa volta, à nossa família, ao nosso amigo, ao nosso colega de trabalho, aos nossos filhos, ao nosso marido, né? Olhar com amor, olhar com gratidão, porque a nossa vida é um presente, é dom gratuito. E eu sou muito feliz por estar aqui juntinho de vocês e aqui na Rádio Catedral. Hoje estamos abordando o tema Agorafobia existe? Essa é a temática do nosso programa de hoje. Estou aqui com ela, Marisa Barbosa, ela que é psicóloga clínica, especialista em logoterapia, tem consultório online, palestrante e é da paróquia São José da Lagoa. É escritora também, ela esqueceu de falar, no final ela vai falar um pouquinho. Gente, estamos contextualizando, refletindo sobre o tema agorafobia. Marisa respondeu sobre o que é fobia, né, que é o medo irracional, e eu queria até dar um exemplo, Marisa, sobre um paciente, claro, não vamos fugir à nossa ética aqui, mas há um tempo atrás, cerca de 1 ano, eu recebi na clínica, esse paciente já não é mais acompanhado, mas ficou pouco e ele relatava um medo excessivo de água. Então veja quantas fobias temos, né? Quantas que o ser humano acaba desenvolvendo sem perceber. Se a gente fica atenta aos nossos sintomas, quando algo que não está caindo bem e procura ajuda de um profissional da área da psicoterapia, né, da ciência psicologia, nós vamos reduzir significativamente a chance de ter. Estamos falando de fobia, então vou dizer significativamente a chance de ter fobia. Eu não estou falando do medo. O medo todo mundo tem, né? O medo até nos protege, mas estamos falando de um medo irracional. Você quer falar um pouco sobre isso? Você tem algum caso clínico ou teve? No meu caso, claro, foi tratado e o paciente saiu consciente, né? Consciente de como ele, a partir do processo de decisão, de uma tomada de consciência, ele poderia se autoajudar. Você quer falar um pouquinho até desse, como a psicoterapia pode ajudar o agorafóbico ou pacientes em estados com fobias e outros transtornos? Porque assim, o agorafóbico, ele tem uma predisposição, né, através, como a gente já falou, através da ansiedade, né, que seria o fator principal, seria a ansiedade. Então ele teve uma ansiedade excessiva e evoluiu para um transtorno de agorafobia. Então eu acho que a psicologia, ela pode ajudar a essa pessoa. O processo terapêutico, ele vai se escutar. Então, através dessa escuta, ele vai começar a ver que esses pensamentos que invadem ele nesse momento do transtorno de agorafobia são pensamentos, muitas vezes, que são criados, né? São coisas que estão ali, como a gente vê, o agorafóbico, ele
ele projeta algo. Então ele está ali internamente, dentro do seu questionamento, então ele está em situações. Então o que a gente pode fazer? A psicologia, ela vai auxiliar, a gente no processo terapêutico, a gente vai acompanhar através da nossa escuta técnica, né? E dentro do consultório, ele vai aos poucos poder evoluir nesse processo esse processo fóbico, né? Que a agorafobia, ela está ligada a uma fobia, e aí ele vai conseguir evoluir nesse processo, e vai ser muito importante que ele se escute, e através dessa escuta, através desse acompanhamento, ele vai conseguir vivenciar e melhorar esse tipo de transtorno, e muitas vezes até, não diria resolver, não seria a palavra certa, mas ele vai poder lidar melhor com essas situações de pânico que pode acontecer na sua vida cotidiana. É fato, né, Marisa? Isso tudo que a gente vem identificando, né, em consultório, a nossa prática clínica é muito rica e é uma oportunidade de ajudarmos o ser humano. A ouvinte Zilda e eu queremos, né, em nome da rádio, em nome aqui da equipe, a ouvinte Zilda, agradecer a sua participação, viu, Zilda? Não diz de que bairro é, mas ela pergunta: tenho muito medo de viajar de avião. Como posso melhorar esta fobia? Interessante, né? Tem o medo de avião, uma fobia. Então, estamos compreendendo, né, Marisa, que é um medo para além do medo normal. A gente vai com medozinho, segura na mão de Deus e vai, ou quem está ao lado, come o chocolate, né, Marisa? Mas a Zilda, ela diz: tenho muito medo de viajar de avião. Como eu posso melhorar esta fobia? Assim, tem muitos mecanismos, né? A gente, hoje em dia, precisamos andar de avião, né? Porque se a gente vai fazer uma viagem muito longa, a viagem de ônibus chega a ser, às vezes, até mais, como é que se diz? Não seria mais cara, mas às vezes a gente tem que fazer uma viagem de avião. Às vezes tem os filhos que moram longe, no exterior, né? Com esse mundo globalizado. Então, isso tudo ficou muito próximo. Então, qual seria um dos mecanismos, né, que eu acho que pode ajudar a nossa ouvinte Zilda? Ela pode, vamos dizer, tomar até um chá de camomila, tomar algo que ela seja, que o médico dela passe como um calmante para ela conseguir pegar o avião e diminuir essa ansiedade. Pode ser um dos mecanismos. Ela pode não viajar sozinha, estar sempre acompanhada com alguém, porque aí ela pode recorrer a alguma pessoa para poder ajudar. Conheço muitas pessoas que têm esse medo. Esse medo é um medo muito comum, medo de viajar de avião. Assim, recomendo também não viajar na janela, viajar no corredor, né? Porque eu acho que o corredor, que vai diminuir, né? Ela não vai estar vendo o avião sair. E nunca viajar sozinha. Eu acho que isso daí pode ser uma forma protetiva dela, estar sempre acompanhada. Acho que isso seriam os mecanismos que ela poderia usar, auxiliar ela nesse medo. É perfeito, e eu quero até complementar, né? Vou puxar a brasa para o nosso lado. Então eu diria, Zilda, né? Zilda, também complementando o que a doutora Marisa coloca, essas estratégias de sobrevivência dentro daquilo que a gente tem, né? Mas eu diria que primeira coisa, estar de parabéns quem reconhece e legitima que está com medo. Esse é o primeiro passo. Ter consciência que aquele medo não é normal. O segundo passo, e aí eu diria, vou puxar a brasa para nós, psicólogos, consultar um profissional da psicoterapia, um profissional psicólogo, até porque ele sim é o profissional capacitado a
lhe ouvir, a lhe escutar, a orientar mais do que nós aqui do programa, né? Porque vai perceber a sua pessoalidade, vai trabalhar com a sua singularidade, vai respeitar e escutar o sagrado que é a sua história de vida. E muitas das fobias, gente, tem a ver com os gatilhos, estão na nossa história de vida, nos nossos traumas. Não é o profissional da psicoterapia quem é o profissional capacitado, né, para que ele ajudar de uma forma mais personalizada. Então essa fica a minha dica também, complementando o que a Marisa Barbosa já colocou, mas não perde de vista para que esse sintoma não evolua. Tem perguntas chegando, então vamos lá, deixe-me ver. Qual a causa de um medo irracional? Olha, nós falamos de gatilhos. Qual é a causa de um medo irracional? Ou melhor, qual é a causa de uma fobia? Marisa. Existe causa? Né? Essa é uma pergunta, né? Mas veio da produção. Eu falei de trauma. Né? Falei de trauma. Muitas das vezes, né, a gente acompanha medo de avião, por exemplo. Medo de... relatei, fiz uma pontuação sobre um caso há um ano acompanhado por mim, que ele relatava um medo desmedido de água. Na história de vida dele, em processo psicoterápico, identificamos, ou seja, o profissional, né, acaba identificando aquilo que está esquecido pelo consciente. Então ele lembrou que ele quase morreu afogado. Sim. Tinha ficado marcado um trauma, né? Sim. Eu acho que tinha ficado na história de vida dele, tinha um trauma. Você me fez lembrar também um paciente que eu já atendi, né? E às vezes também isso também é muito comum. Tem pessoas que têm medo quando vai fazer um exame de sangue, né? Muitas vezes acontece isso. Ela fica assim, chega a ter um medo excessivo, chega a gerar até uma fobia muito elevada, né? Porque quando todo mundo precisa fazer exame de sangue, né? É uma coisa de rotina. Em algum momento da vida, nós precisamos ir aos laboratórios fazer um exame de sangue. Ela já chega ali já tremendo, já sem saber como agir. E aí eu achei muito curioso, porque esse meu paciente me fez lembrar que ele chegou no laboratório, e aí ele foi tão bem acolhido pela enfermeira, que deu tanta segurança, que ele conseguiu superar esse medo nesse exame. E quando ele vai fazer o exame de sangue, ele sempre procura aquela pessoa que fez com que ele conseguisse passar por esse medo de uma forma mais suave. Porque o medo, ele existe, o medo é inerente ao ser humano, né? Todos nós temos o medo, só temos que trabalhar esse medo dentro da gente para ele não ficar excessivo. Então eu acho que isso daí são fatores que influenciam no nosso cotidiano. Então temos sempre que olhar para isso de uma forma muito... Nós profissionais da psicologia, nós temos que estar atentos a esses medos que acontecem naturalmente, que chegam no nosso consultório, né? E estar sempre dando esse suporte, esse acolhimento. É fundamental a nossa profissão nesse processo das pessoas que nos procuram. Está preparado para isso. Sim, até através da psicoterapia, né, ajudar essa pessoa, esse paciente que nos procura a resgatar sua serenidade, a ter o autocontrole, a ter principalmente o autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, das suas fragilidades, dos seus sintomas, e o psicólogo vai, através das técnicas, né, que nos são pertinentes a cada abordagem, vai trazer uma melhor clareza do que acontece, por que acontece, ou seja, estamos falando dos gatilhos que podem desencadear sintomas, transtornos,
Enfim, estamos falando dessa área. Então, o processo psicoterapêutico é de fundamental importância, né? Nós estávamos falando também dessa característica. O que caracteriza a agorafobia? O que caracteriza? Você falou de sintomas, falamos aqui de umas causas também que provocam, né, ao fóbico, aquele que tem uma fobia, um medo fora da linha, né, um medo desmedido, mas também existem outros. Você falou também de um caso, né, Marisa? Podemos citar, então, quais outros tipos de fobias mais comuns? Ou seja, o tema é agorafobia, mas falamos da fobia da água. Falou também de outras, né? Então, podemos citar outras? A gente tem várias fobias, né? Tem a claustrofobia, medo de um lugar fechado. Isso. Temos outras fobias. Mas, assim, o que mais marca dentro das fobias é uma situação de nervosismo, de desconforto, de angústia, né? Que se torna o medo, ele vai gerando um pânico, né? E a gente fica, dentro desse pânico, a gente fica aprisionado. É como se a gente ficasse sem saber como reagir a certas situações. Então, muitas vezes a gente a gente constrói alguma coisa dentro do nosso cérebro, através dos nossos pensamentos negativos que influenciam, que faz com que a gente não consiga sair daquele lugar. Então, é muito comum a gente ter esses medos na nossa vida. Então, tem pessoas que geram, né, que podem chegar a ter esse medo, esses tipos de medo. Por exemplo, um exemplo muito comum, quando a gente tem os pacientes hipertensos, por exemplo, ele tem um fator da ansiedade muito forte, né? Conheço gente que quando vai até o consultório tem a síndrome do jaleco branco. Isso. Eu acho que é uma coisa muito característica. E aí, só de ver o médico com aquela roupa, a pressão dele já vai nas alturas, porque a hipertensão, ela tem essa influência muito forte do fator da ansiedade. A gente está falando de fobias que foram geradas através de um fator maior de ansiedade, né? Está sempre como a gente sempre fala, né? Um sintoma leva a outro, as coisas estão ligadas, interligadas. Então, isso daí é um exemplo muito comum que acontece dentro dos consultórios de cardiologia. A pessoa vai lá medir a pressão, está bem, está calma em casa. Só de ver o jaleco branco, a sua pressão chega nas alturas. Isso é muito comum. Você falou também da claustrofobia e essa colocação da síndrome do jaleco branco, né? Bem interessante, principalmente ter atenção com as crianças, né? As crianças, quando recebem lá uma vacina e aí associa o jaleco branco e essa criança vai crescer. Né? Quer falar um pouquinho disso? Você atende criança também, Marisa? Já atendi muito criança, atualmente não estou atendendo, mas porque a criança a gente entra num outro mundo, né? A gente entra no mundo no lúdico, né? Nós temos que nos desprender da nossa realidade de adulto e é o brincar, né? É através do brincar que a gente chega até a criança. A criança, eu costumo falar que é uma magia. Trabalhar com criança é uma magia, porque o trabalho é muito rápido, ele se desenvolve muito rápido, o retorno do trabalho com criança é imediato. Assim, não que seja imediato, mas é que ele vem assim mais aberto, né? Não tem aquelas marcas que a gente fica às vezes quando a gente vai se construindo como adulto. Então, esse trabalho, esse sair da nossa zona de conforto, ir para a questão do lúdico, da brincadeira, dos desenhos, das artes, é muito rico. Então, a gente tem que ficar sempre preocupado porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, a gente tem que estar sempre preocupado, né? Como nossas crianças estão se desenvolvendo e evoluindo dentro das escolas, dentro dos lugares, dentro das suas famílias. Isso é uma preocupação também muito forte dentro do consultório.
Sim, muito interessante. Por falar em criança, falar em jaleco branco, lembrei também do medo ou da fobia de sangue, não é isso? Olha, a produção está sinalizando que acabou. Acabou. Não. Ainda tem mais um bloco, gente, ainda tem mais um bloco, que bom! Então voltaremos já para falar desse medo exagerado de sangue, tá bom? Um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui no programa Viver Bem, e agora sim, será o último bloco. Gente, uma pena, né? Porque quando vai terminando, quando a gente chega nesse terceiro e último bloco, nossa, já dá vontade que chegue domingo novamente para que possamos estar aqui no programa que nos ajuda a refletir sobre a vida que a gente tem, né? E um domingo abençoado a todos vocês, que permite que você que está no seu trabalho, você que está no seu almoço, você que está já no cafezinho da tarde, né? Você que nos permite estar juntinho aí, você da sua família, nos ouvindo, nos dando esta atenção. E algumas ouvintes que nos escrevem, que nos acompanham no nosso Instagram PGM Viver Bem e também nos nossos Instagrams, nossos perfis pessoais. Eu quero mandar um abraço para ouvintes e seguidoras. Lá tem a ouvinte para todas vocês, mas em especial aqui para a doutora Rosana Barcelos, certamente está nos ouvindo agora, é uma ouvinte assídua. Também a Miriam, que é ali de Vila Isabel, que nos ouve agora, a Daniele e tantas outras ouvintes. O ouvinte Jonathan, que é de Bangu, da paróquia São Judas Tadeu. Enfim, a todos vocês que têm um carinho pelo nosso programa, que estão permanentemente contribuindo com perguntas ou com sugestões de temas, nossa gratidão, né? Nosso coração. Estamos aqui unidos, né? Em coração, de coração para coração. Nosso muito obrigado. Doutora Marisa Barbosa, seguindo com o tema Agorafobia existe? Então, temos muitas perguntas chegando e uma pergunta aqui é: não tem endereço, viu? Ou seja, o endereço é a doutora mesmo, mas não tem o remetente. A pergunta é: qual é o tratamento para as pessoas que já têm o diagnóstico de agorafobia? Qual é o tratamento? O tratamento para quem tem um diagnóstico, eu acho que ele tem que ser feito junto com o psiquiatra. Ele precisa ser medicamentoso, porque a agorafobia ele já chegou num transtorno, né? Então eu acho que o medicamento vai auxiliar a terapia. E aí ele vai fazer um trabalho em conjunto, né? De preferência que seja de conjunto para o psiquiatra e o psicólogo chegarem a um consenso ali, um trabalho em dupla, né? Seria, vamos dizer assim, o ideal, né? Que o trabalho fosse feito em conjunto, para que aos poucos essa pessoa que tem esse tipo de transtorno, que a agorafobia é um transtorno, né? Uma fobia ligada ao presente, né? Naquele momento ele entra numa situação e aí ele faz com que a pessoa fique sem saber como reagir. Então isso é que influencia. Então o tratamento assim, mais adequado seria fazer uma psicoterapia junto com o medicamento. Aos poucos esse medicamento irá sendo diminuído, né? Seria o desmame que a gente fala, e através do processo da terapia ele vai conseguindo
aprender, né, a lidar com essa fobia de uma forma mais suave e vai evoluindo nesse processo terapêutico. Entendo. E outras perguntas chegando. Gostei dessa aqui, viu, Marisa? Acho que você vai gostar também. Porque nós trabalhamos muito com os gatilhos, né, dos pacientes, dessa história de vida que o paciente traz. Então, a pergunta que também não tem o remetente, é o ouvinte que não quer se identificar, a pergunta é a seguinte: quais os gatilhos que podem desencadear a agorafobia? Interessante. Quais os gatilhos? Seria assim, no cotidiano, né? Ele tá, por exemplo, em uma situação, como ele pode estar andando de carro, andando de ônibus, andando de trem, de metrô, ele tá ali naquele meio de transporte e ali ele pode ocasionar uma angústia ali naquele momento, né? De estar preso no carro, de estar preso e não poder sair daquela situação. Então isso também pode ocasionar uma agorafobia. É muito comum, né? Por exemplo, pessoas que não conseguem andar de metrô, por exemplo, porque ele se sente preso naquele... Porque o metrô é um meio de transporte subterrâneo. Então ele vai entrar dentro do túnel. Conheço gente que não consegue andar de metrô, prefere às vezes ficar muito tempo no engarrafamento no ônibus do que do que chegar a pegar o metrô. Porque o metrô ele fica ali aprisionado num túnel e ele fica fechado. Então isso pode ser um dos gatilhos que pode ocasionar uma agorafobia. Isso seria um dos exemplos muito clássicos. Ou outros exemplos também. Eu vou num cinema e aí do nada eu estou vendo um filme que mexeu ali com algum medo interior dele, alguma coisa que ficou ali guardadinha ali dentro, e ele está ali dentro vendo o filme e do nada aquilo teve esse gatilho que ocasionou isso. E ele fica sem saber o que fazer ali, se ele sai da sala, se ele fica, e aí ele fica naquela dúvida. Então, o agorafóbico, ele pode ter, em qualquer lugar, em qualquer situação do cotidiano, pode ocasionar um medo que vai como é que se diz, vai influenciando na vida dele. Muito interessante tudo isso que você coloca, Marisa. Tem outra pergunta aqui que complementa até, e a gente pode até trazer um pouquinho, né, para a nossa prática clínica. Qual é o papel do psicólogo nos casos de agorafobia em tempos de pós-pandemia? A gente agora está num momento que a pandemia passou, né? Assim, não passou indiretamente, né? O período mais forte já aconteceu, que foi o período que a gente estava preso, que a gente ficou em casa, que foi um período mais da saúde, né? Não que agora não esteja, mas o período pós-pandemia é o período da saúde mental, onde o psicólogo ele tem maior influência, né, nas pessoas, porque as pessoas geram, né, alguns gatilhos ali emocionais, algumas coisas que ficam dentro delas, como os fatores fóbicos, fatores de medo, fatores ansiosos. Então, dentro desse pós-pandemia, a gente vê várias pessoas, por exemplo, agora a gente fica naquele dilema, você coloca a máscara, tira a máscara, porque dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, as máscaras já foram liberadas, mas ao mesmo tempo, a gente que trabalha com a saúde, a gente sabe que o vírus está aí, né? O vírus do Covid, ele é um vírus parecido com o resfriado, então o vírus, ele continua, o vírus não foi embora, o vírus não morreu porque a gente tomou a vacina, então o vírus ele está dentro do social. Então, se a gente for observar dentro do cotidiano nas ruas, nós vemos pessoas que usam máscaras, pessoas que não usam máscaras, porque agora a gente chegou no momento do pós-pandemia que a preocupação ela passa de ser que era uma preocupação coletiva para ser uma preocupação individual. Cada um se responsabiliza pelas suas atitudes dentro do social. Então, pode ocasionar, a gente pode ver várias pessoas, eu começo a ver, que eu sou muito observadora do cotidiano, tem pessoas usando aquelas máscaras ainda N93 na rua, a gente não sabe, né? Porque como várias pessoas
perderam muitos entes queridos. Então, isso fica, às vezes, muitas marcas, né, de luto. Então, as pessoas têm às vezes, quando isso fica muito próximo, como às vezes o Covid ficou muito próximo, e pode influenciar. Então, a gente vai criando muitos medos, né? Então, pós-pandemia, a gente tem que ficar muito atento dentro dos nossos consultórios com as pessoas que estão chegando. Interessante. E já estamos quase terminando, mas a ouvinte Letícia, ela diz: tenho 17 anos e moro no bairro do Caxambi. Ela enviou uma pergunta. Obrigada, Letícia, que jovem, só tem 17 anos e nos acompanha. Bacana, né, Marisa? Legal. Muito obrigada, Letícia. Estou passando aqui a sua pergunta para a psicóloga Marisa Barbosa. A Letícia diz o seguinte: não me sinto bem em elevador. Muitas vezes eu prefiro usar as escadas. Minha amiga diz que eu tenho claustrofobia. Posso tratar isso com um psicólogo ou vou ter que tomar remédio? Pergunta da Letícia. Interessante, muito interessante essa pergunta da Letícia. Isso é muito comum, ter medo de elevador, porque a gente pode ter ficado com alguma marca ali, né, algum trauma. Eu acho que o mais recomendável mesmo, inicialmente, é fazer uma terapia. Aos poucos, né, tem que ser levado isso para a terapia, se ela tem esse desejo de andar de elevador, né, porque ela também pode ficar andando de escada também. Isso daí não é uma coisa que elevador tem que ser obrigatório, mas em alguns lugares a gente precisa usar o elevador. Então eu acho que a terapia, sim, a terapia pode ajudar ela nesse processo de desconstruir esse medo, né? Porque é um medo que foi construído. Acho que esse é o fator principal. Com certeza o processo terapêutico vai auxiliar ela. Sim, o processo em psicoterapia e, se necessário for, o próprio psicólogo é o profissional da área de saúde mental, né? Que vai identificar, digamos, se ela já está, né? Esse caso diagnosticado, se vai haver necessidade de uma intervenção medicamentosa. E é o próprio psicólogo, dentro do contexto psicoterapêutico, que vai orientar ou encaminhar mesmo, né, Marisa, a pessoa, aí no caso da Letícia, a buscar um outro profissional, que aí já estamos falando do uso da medicação, que nós não temos competência de prescrever, mas o psicólogo ele encaminha para o psiquiatra, para o neurologista e o que necessário mais for. A produção já nos informa que precisamos encerrar, só falta 1 minutinho. E nesse 1 minutinho eu vou pedir para a doutora Marisa se despedir, deixar uma mensagem para vocês e dar o contato, Marisa. Eu acho que foi um prazer participar desse momento aqui junto com vocês, nessa tarde de domingo, né? Eu acho que é muito importante, quando eu sou convidada, eu fico muito feliz em poder dar um pouco dar um pouco, né, de mim, assim, dos meus conhecimentos, compartilhar um pouco dos meus conhecimentos. Bom, meu nome é Marisa Barbosa, como foi falado. O meu CRP é 33189. O meu WhatsApp é 21 998 05 6011. Atualmente atuo online e presencialmente na clínica Vitor Frank, que fica localizado no Largo do Machado. Muito obrigada, doutora Marisa Barbosa, em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, em nome do programa Viver Bem. E agora, aos ouvintes, eu também quero deixar uma mensagem rapidinho. Façamos dos medos companheiros de enfrentamento da nossa vida. Não devemos permitir que os nossos medos paralisem o nosso caminhar, porque a vida, ela é única e irrepetível. E somente assim, gente, caminhando e cantando também,
poderemos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.